que a gente vive, como é que a gente faz esse stock picking aí de dividendos? Assim, o cenário tá bem desafiador. Eu acho que Brasil sempre soube lidar muito bem com a inflação, né? O Banco Central daqui conhece inflação de cima a baixo, Até né? nós, né, como consumidores também, a gente sabe, né? Tem na ponta da língua, né? A gente... E por incrível que pareça, o pequeno investidor aqui, acho que por toda essa questão inflacionária do Brasil, tem mais instrumentos para se proteger do que, por exemplo, lá fora. Lá fora, como a inflação é estável, normalmente é 1,5%, 2,5% ao ano, é uma coisa que as pessoas sabem que existe, mas o mercado não tem tantos instrumentos como tem o brasileiro, né, em tempos de crise. E não à toa, né, os fundos, eu vou fugir um pouquinho, mas os fundos multimercado no Brasil esse ano estouraram de ganhar dinheiro lá fora porque sabem ver a inflação, né, e conseguiram fazer ali um bem bolado para se aproveitar disso. E esse foi o grande erro do Banco Central dos Estados Unidos, né? A gente já via lá em novembro, dezembro do ano passado, que assim, a inflação estava voando, o mercado de trabalho super aquecido, todo mundo, assim, vamos lembrar, né? Diferentemente de 2008, quando a política foi monetária, ou seja, o dinheiro não circulou tanto na economia, né? Quando teve a quebra dos bancos, lá o governo imprimiu dinheiro para salvar o mercado financeiro, né? Dessa vez, na Covid, foram alguns trilhões de dólares que as pessoas receberam nos Estados Unidos em cheques semanais ou mensais. Literalmente na conta dela, né? Então, da outra vez, o dinheiro não caiu na conta da pessoa. Dessa vez, caiu. E por muitos meses, esse dinheiro ficou parado, porque o pessoal não sabia o que ia acontecer. Então, você teve uma taxa de poupança muito alta. E aí o pessoal viu, bom, tem vacina, começou a voltar pro escritório, a vida normalizando, vamos gastar o dinheiro, né? O dinheiro tá parado aqui na conta. Eu até recentemente fui pros Estados Unidos, peguei um Uber e ele falou, eu ganhava mais do governo, eu ganhava quase 2 vezes mais do governo para não fazer nada do que eu ganho hoje fazendo Uber 4 vezes por semana. Caramba. E eu falei, nossa, mas qual o incentivo que você tem pra voltar a fazer Uber, né? Ele falou, nenhum, eu preferia que o governo continuasse mandando cheque pra mim, né? O incentivo é que o governo parou de mandar o cheque. Exatamente. Agora eu seria uma vida assim também, viu? Pelo menos alguns O meses, pessoal né? tava decepcionado lá. Falou, foi período difícil e tal, mas, pô, pingava lá. O cara falou, minha mulher também conseguiu, então a gente nunca viu tanto dinheiro, depois a gente vai viajar agora, não sei o quê. Então você fala, bom... talvez eles tenham errado a mão na quantidade de dinheiro que eles deram para as pessoas. E dinheiro na mão é vendaval, né? Assim, obviamente uma parte vai ser guardado, mas quando as pessoas veem que voltou ao normal, tudo que estava estocado vai para o consumo, né? Seja restaurante, cinema, vai comprar carro, vai, enfim, dar entrada numa casa. E tudo isso... Quando você não consegue jogar mais carro no mercado, mais casa no mercado, o preço sobe, o que gera a inflação. Claro. Né? A inflação, a dinâmica é essa. E o Banco Central errou, né, em não conseguir ver, porque eles não têm esse histórico, como a gente falou. E saiu de controle, né? Hoje a inflação nos Estados Unidos está quase 9% ao ano. Isso é coisa de Brasil quando a coisa tá ruim, né? Aqui quando a coisa tá boa é 4,5%, 5%, né? E aí, gera esse mercado horroroso que a gente tá vendo, né? Que a bolsa lá só cai, porque a inflação só sobe, né? E os juros têm que subir para, né, as pessoas falarem, putz, então eu ganhava 0,5% ao ano, um ano atrás, agora eu já tô ganhando 4%. Daqui a pouco eu posso ganhar 6%. O que é melhor? Eu deixar meu dinheiro guardado, né? Ou gastar meu dinheiro? Então vai chegar uma hora em que as pessoas vão começar a parar de comprar. E aí a inflação acaba voltando, né? Então é difícil, é um cenário bem difícil e a gente não acha que vai se resolver, tipo, amanhã, né? O Banco Central tem ali um problema grande. Se a gente pegar a década de 70, por exemplo, quando foi o último grande surto inflacionário nos Estados Unidos, taxa de juros nos Estados Unidos chegou a 20%, né? Assim, não tô falando que vai acontecer de novo, porque o mundo é outro, né? As cadeias de suprimento, enfim, hoje a globalização, tá? É outra história, mas assim... No que tá hoje 3,5, né, a gente falando em 4, com essa semana já começou-se a falar em 4,5, né? Estão vendo que talvez possa chegar até um pouco mais, até 5.
que você faz num cenário desse, né? Assim, as empresas que são negociadas na bolsa, que, assim, são empresas mais, digamos, arriscadas, mais de crescimento, que a gente fala, né? Que ainda precisam investir muito, elas acabam caindo muito, né? Porque ou elas vão parar de vender, ou elas vão ter que mandar a gente embora, ou elas vão ter que pegar dinheiro emprestado, né? Em juros mais alto, Juros né? mais alto, mais custo de Dinheiro dívida, menos lucro. Então, tem toda uma dinâmica que vai acontecendo. Por outro lado, as empresas que são, digamos assim, mais estáveis, né, ou de baixo crescimento, ou que estão passando por um ciclo muito favorável, como no caso do setor petrolífero, elas acabam tendo ali, vou dar um exemplo para o pessoal, por exemplo, supermercado, farmácia, são coisas que oscilam, mas não oscilam tanto quanto uma empresa que vende, sei lá, um software que não necessariamente é necessário para uma empresa X operar, né? Então você precisa comprar comida, você precisa comprar remédio. Sim. São empresas que tendem a ter as receitas mais previsíveis. Obviamente você pode ter uma pressão de custos ali, mão de obra e tal, mas você dá uma remanejada, o seu lucro acaba ficando estável, né? Se você acaba tendo uma recorrência de lucro, você consegue pagar o seu acionista e distribuir o seu dividendo ali trimestralmente ou anualmente, né? Então, a gente tem que buscar por empresas nessa estratégia, né, que agora parece ser uma estratégia um pouco mais defensiva, que tem essa característica. Eu consigo vender, né, os meus produtos são necessários, né, energia elétrica é um exemplo. Eu vou manter a minha estrutura, talvez eu vou ter um lucro um pouco menor, mas eu vou ter lucro e vou conseguir gerar recurso suficiente para pagar o meu dividendo. Menos